Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e hoje vamos iniciar a nossa aula do 8º ano do ensino fundamental, que tem por seguinte tema, a reprodução nos seres vivos. Vamos lá? Observem a figura. Vocês estão vendo aí o sagui. O sagui nós temos aí a fêmea e o seu filhote. Podemos observar que a fêmea ela carrega o seu filhote e podemos observar também que ambos se parecem. Qual a diferença que pode existir dos tipos de reprodução? Qual a diferença da reprodução sexuada e assexuada? Em sua opinião, será que todos os seres vivos dependem da água para fazer a reprodução? A reprodução permite que certas características, como a cor dos olhos, a dos cabelos, sejam transmitidas de geração em geração. Isso é possível porque são influenciadas por informações contidas nos genes dentro das células. Em conjunto com o ambiente, os genes influenciam a grande parte das características dos seres vivos. Então, conforme vocês estão vendo na figura, o sagui, tanto a mãe como o filhote, eles se parecem um com o outro. Questão dos olhos, a cor do pelo, isso são características genéticas que são passadas de um para o outro, de geração em geração. Como ocorre a reprodução? Há diferentes formas de se reproduzir, mas todas elas podem ser classificadas em dois mais processos gerais: a reprodução considerada assexuada e a reprodução sexuada. Vamos ver qual é a diferença entre eles. Observe o esquema. Na reprodução assexuada, podemos observar aí um ser vivo A, ele dá origem a outros dois seres vivos A. Observe que existe uma característica de semelhança entre eles, ou seja, um ser vivo gera dois seres vivos iguais, de mesmo tamanho e de mesmo material genético. Na reprodução sexuada, nós temos aí o ser vivo A e o ser vivo B. Observe que ambos vão doar gametas. Vai existir então o gameta A e o gameta B. Ambos vão fazer um processo chamado de fecundação, que nesse caso será a fusão entre o gameta A e o gameta B, formando então um ser vivo chamado de C. Esse tipo de reprodução é chamado de reprodução sexuada. Então já podemos ver uma exata diferença entre reprodução assexuada e sexuada. Podemos observar que na reprodução assexuada, um ser vivo vai gerar uma cópia idêntica de si mesmo. Já na reprodução sexuada, haverá então o compartilhamento de gametas, que vai gerar um ser vivo que vai ter características tanto do primeiro gameta como do segundo gameta. Vamos começar falando mais seguramente sobre a reprodução assexuada? A reprodução assexuada se caracteriza por existir apenas um progenitor, ser que irá originar novos seres vivos, que logo se tornará adulto, pronto para se reproduzir, fazendo cópias idênticas de si mesmo. A gente vai pegar o exemplo da bactéria. Observe esse primeiro desenho aí, que ao lado existe um relógio que vai contar o tempo que isso vai acontecer. Observe que a bactéria, com o tempo, ela está aí no seu período inicial. Com o tempo, esse material genético que está no meio da célula bacteriana, ele vai ser duplicado. Com esse material duplicado, essa célula ela vai começar a se dividir aí na figura 3. Começa o início da divisão da parede bacteriana. Com o tempo, essa divisão vai formar uma parede bacteriana entre as duas. Conforme o passar do tempo, essas duas células vão se separar, formando duas novas bactérias conforme e igual à primeira bactéria, ou seja, com o mesmo material genético. Na reprodução assexuada não há a presença de órgãos ou mesmo células reprodutivas especiais. Um tipo de reprodução assexuada é a chamada de fissão binária. Existem outras? Sim, existe. Um exemplo é a fissão binária, que é uma forma mais comum de reprodução em bactérias e protozoários. Nela, a célula desses organismos sofre uma divisão celular, formando duas células filhas idênticas à célula original, que é chamada de célula-mãe. O brotamento ele é outro tipo de reprodução assexuada. Ela ocorre quando um organismo se forma um novo indivíduo, ou seja, um broto, que vai ficar preso ao seu corpo. Essa forma de reprodução ocorre em alguns animais aquáticos, como as hidras, um quinidário de água doce e outros animais que sofrem um processo de brotação.
Na fragmentação, um animal se fragmenta em duas ou mais partes iguais. Essas partes podem se desenvolver e se formar cada uma um novo indivíduo idêntico ao progenitor que se fragmentou. Um exemplo desse tipo de reprodução ocorre nas planárias. Então observe na figura. Em uma planária, ela vai sofrer um processo de fragmentação. Observe que o corpo da planária vai sofrer um processo de estrangulamento. Esse estrangulamento ou esse corte vai formar então um novo indivíduo que vai ser igual ao primeiro que estava. Então, até agora nós vimos que na reprodução assexuada nós temos vários exemplos, como a fissão binária, o brotamento e a fragmentação. Vamos falar agora sobre reprodução sexuada. Então, como vimos lá no começo, na reprodução sexuada nós temos aí o compartilhamento de gametas. Na maioria dos animais, em muitas plantas e outros seres vivos, ocorre a reprodução sexuada. São produzidas as células reprodutivas, os gametas, que se unem e formam uma nova célula. Nos animais, o gameta masculino é chamado de espermatozoide e no gameta feminino é chamado de óvulo. Observem a figura. Nós temos o exemplo aí dos cães. Nós temos aí o cão e a cadela. Ambos têm materiais de células reprodutivas diferentes, que são chamados de gametas. O macho, então, contém o espermatozoide, a fêmea, então, contém o que chamamos de óvulo. Observa que o espermatozoide, num processo de fecundação, ele corre em direção ao óvulo, né, para poder penetrar o óvulo. No que ele penetra o óvulo, ele vai formar aí uma coisa chamada de zigoto. Esse zigoto, com o tempo, então, ele vai começar a se dividir e formando outras células iguais. Então, essas células elas começam a crescer, formando aí uma massa de células, que aí vão se multiplicando, até formar o que chamamos de embrião. Esse embrião vai se desenvolver, formando aí um indivíduo que vai passar por um processo de gestação que ocorre no corpo da fêmea. Esse processo é um processo que demora. Cada ser vivo, ele contém um processo certo e um processo de tempo que cada animal vai sofrer com o processo de gestação. Animais que possuem no mesmo indivíduo órgãos masculino e feminino são chamados de hermafroditas. Vocês já devem ter ouvido falar em hermafroditas, não é? Então, hermafroditas são animais que contêm tanto o órgão sexual masculino como o órgão sexual feminino. Na maioria dos animais é possível identificar as diferenças bem visíveis entre machos e fêmeas, que é o que chamamos de dimorfismo sexual. Quando em um animal podemos observar as características bem definidas, chamamos isso de dimorfismo sexual. Nós conseguimos realmente identificar esse processo. Por exemplo, aí, na figura A, nós temos um pássaro e na figura B, nós temos outro pássaro. Esses dois pássaros, eles são da mesma espécie, mas o A, ele é macho devido à sua coloração, e o B, ele é fêmea. Então, nesse caso, nós conseguimos identificar isso. Em alguns animais, é possível ocorrer um nascimento de um novo ser apenas com o desenvolvimento do óvulo, sem que seja para isso fecundado pelo espermatozoide. Esse tipo de reprodução é conhecido como partenogênese, quer dizer, de origem virgem. Isso ocorre, por exemplo, aí nesse caso, que ocorre nas abelhas. Nós temos aí a rainha e o zangão. A rainha, nesse caso, ela libera então seu material genético, né, seu gameta, que é os óvulos, e o zangão libera aí o seu material genético, que é o espermatozoide. Quando o óvulo ele se junta com o espermatozoide, vai sofrer um processo de fecundação, formando um zigoto. Esse zigoto irá se desenvolver e irá formar novos indivíduos, que podem ser as operárias ou uma nova rainha. Mas e aí? E como surge então o zangão? O zangão então ele surge por um processo chamado de partenogênese. Quando a fêmea ela libera então os óvulos e esse óvulo ele não é fecundado pelo espermatozoide, então esse óvulo ele automaticamente ele vai se desenvolver formando um novo indivíduo. Então nasce o zangão por um processo de partenogênese. Rituais de acasalamento. Na época de reprodução, os animais podem apresentar um comportamento diferente do habitual, relacionado à busca e à conquista de parceiros do sexo oposto. Esse tipo de comportamento é conhecido como ritual de acasalamento, que pode variar entre as espécies. Podemos observar aí na figura dois cervos, né, que estão brigando.
eles estão disputando aí uma fêmea. Quando o melhor entre eles ganhar, então ficará com a fêmea. Também ocorrem algumas aves, por exemplo, o pavão. Ele exibe toda a sua plumagem para poder conquistar a fêmea. Então isso é considerado um ritual de acasalamento. A fecundação e o local de desenvolvimento. O encontro de gametas de alguns animais ocorre fora do corpo. Esse tipo de fecundação é chamado de fecundação externa. É comum em muitos animais aquáticos, como certos quinidários, peixes e anfíbios, em que o macho e a fêmea lançam seus gametas na água e lá ocorre a fecundação. Então observem a figura que nós temos aí os sapos, né? Nesse caso, o macho ele lança seu material genético, que é o espermatozoide, ele lança na água e a fêmea libera os ovos. Então esse material genético, ele vai aí se fecundar e aí na água vai haver um processo então de fecundação que vai formar aí um zigoto, que depois aí vai desenvolver novos indivíduos. Todo esse processo de fecundação externa, ou seja, que é fora do corpo, ele vai precisar da água para poder se desenvolver. Já nos seres humanos e outros animais, onde a fecundação é externa, não precisa mais da água. Isso aí, nesse caso, é uma escala evolutiva, ou seja, na evolução não necessitou mais da água para poder fazer a reprodução. E existe também a fecundação interna, que eu acabei de explicar, que é a forma mais comum em animais terrestres, como répteis, aves, mamíferos, como seres humanos, e em diversos invertebrados, como insetos e aranhas. Então, conforme vocês estão vendo na figura, existe uma coisa chamada cópula, né? Então, existe um macho aí e a fêmea que juntos vão juntar o material genético e essa fecundação vai ocorrer dentro do corpo. Isso ocorre em diversos animais terrestres. Vamos lá para o nosso exercitando. Vamos tentar colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu nessa aula sobre reprodução. Questão número 1. A reprodução sexuada está relacionada com processos que envolvem troca e mistura de material genético entre indivíduos de uma mesma espécie. Os indivíduos que surgem por reprodução sexuada assemelham-se aos pais, mas não idênticos a eles. O papel desse tipo de reprodução na evolução e a diversidade das espécies é, dentre outros fatores, letra A, garantir o aumento da variedade genética da espécie. B, garantir a diminuição da variedade genética da espécie. C, garantir a transmissão das mesmas características genéticas. D, inibir a transmissão das características genéticas. Então a resposta certa aí é letra A, garantir o aumento da variedade genética de cada espécie. Questão 2. Quais são os principais tipos de reprodução assexuada? Vamos relembrar? Então, nós temos a fissão binária, o brotamento e a fragmentação. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Para acessar essa aula e ver conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Obrigado!